Bem, então, vamos lá. Começando aqui pela primeira questão, tá certo? Que diz assim: a oxidação, ela acontece quando? Primeiro passo, professor, eu não sei o que é esse negócio de oxidação. Então, olha só. Oxidação acontece toda vida que você tiver o aumento do NOx. Poxa, mas aí o senhor não resolveu nada do meu problema. Porque, além de não saber o que é oxidação, eu também não sei o que é NOx. Pois muito bem. Essa siglazinha, NOx, é a abreviação para número de oxidação, certo? Então, onde você está vendo NOx, você lê assim, ó, número de oxidação. Tá, ok, mas onde é que nós queremos chegar com isso? Quando vocês escutarem esse termo, oxidação, só existe oxidação quando o valor do NOx aumentar. Por exemplo, se a gente tivesse assim, ó, isso aqui é o ferro, que pode se transformar nesse aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que entrar num acordo. Ou vocês ficam conversando, ou eu dou a aula. Então, voltando. Esse primeiro que está escrito do lado esquerdo aí, o Fe, tá bom? Ele tem um NOx também. Poxa, mas como é que eu vou saber o valor do NOx? É o mais fácil do mundo. Ó. O ferro tem número de oxidação igual a zero. Só que eu não estou entendendo porque é zero. Ok? Esse aqui, o número de oxidação dele é mais 2. Esse mais 2, pessoal, veio da carga do ferro. Então, NOx é igual a mais 2 porque tem carga mais 2, certo? O ferro também ó, pode se transformar no ferro 3+. De forma que, se você fosse atrás do número de oxidação aqui, ele teria que ser igual a quanto? Não? Qual é o número que tem aqui em cima? Então, o NOx dele é 3. Quando não tiver nada, eu coloco o quê? 0. Por quê? Porque não tem nada. Ou seja, qualquer substância ela vai ter um número de oxidação, certo? Que você vai encontrar dependendo da carga que aparecer ali em cima. Às vezes, ele vai chegar para você e vai mostrar essa carga. Às vezes, não vai. Mas cada coisa no seu tempo. Por enquanto, mais simples. Você vê que as questões do quiz não são coisas assim, muito cheias de detalhe. É mais direto ao ponto, tá bom? Então, isso é o NOx. Se você pegar o ferro e transformar ele em ferro 2+, ou seja, ó, a gente fizer isso aqui, daqui veio para cá, tá bom? Era 0, agora é 2. O NOx aumentou ou diminuiu? Então, isso aqui é uma oxidação. Tá certo? Pois bem, a primeira questão está perguntando o seguinte. A oxidação, ela acontece quando o NOx diminui, aumenta, não se altera, ou aumenta e diminui. Nós acabamos de ver que a oxidação acontece quando o NOx aumenta. Portanto, a resposta aqui da primeira vai ser o item B de bola, tranquilo, certo? Bem, quando... Diga. Não, precisa... Precisar, não precisa não. Mas vamos supor, você assistiu a aula, professor, não copiei nada, eu queria ter prestado mais atenção. A aula está sendo gravada. Aí, quem quiser depois conferir, certo? Logo mais à noite eu boto lá no grupo de Química. Vamos para a segunda questão. Aqui tem primeira série, pessoal, mas é segunda série, viu? Esqueci de trocar. Vamos para a segunda questão. Diz assim, ó. A eletroquímica, a partir de reações de óxido-redução, obtém energia de que tipo? Olha só, olha o nome, ó. Olha o nome que está escrito aqui, ó. Eletroquímica. Vocês acham que é energia luminosa, térmica, elétrica ou cinética? Ah, então pronto, tem que explicar aqui, ó. Letra C. Beleza? Vamos para a terceira questão, então.
na reação do zinco 2+, se transformando em zinco sólido, o que é que está acontecendo aqui? Você vai usar a mesma coisa que eu fiz para explicar o que é oxidação. Se eu perguntasse assim, pessoal, quanto equivale o número de oxidação do zinco nesse lado? Muito bem. E desse lado aqui? 0. Não é fácil, né? É isso mesmo. Então, do 2 para o 0, o NOx aumentou ou diminuiu? Então, pessoal, olha só essa palavra, diminuiu. O contrário da oxidação, a gente chama de redução. Então, essa palavra redução é sinônimo de que algo vai diminuir. Exatamente. Então, o que você tem aqui não é uma oxidação, é uma redução. Certo? Bem, mas isso aí serve para quê, né? As reações que se oxidam e as que se reduzem, elas são muito utilizadas para fabricar uma coisa que todo mundo conhece, pilhas e baterias. Ou seja, quando você tem um celular e ele funciona com a bateria, dentro da bateria do seu celular existem substâncias que algumas delas vão se oxidar e outras vão se reduzir. Nessa brincadeira, a gente produz corrente elétrica. É assim que a bateria funciona, certo? Continuando, então. Questão 4. Em uma pilha, o ânodo corresponde ao eletrodo onde? Aí vem aquele problema, né, professor? Eu não sei o que é esse negócio de ânodo. Pois bem. Vamos montar aqui uma pilha, certo? Só que a nossa pilha, ela vai ser feita com um limão. Um limão? É. A gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar um limãozinho, certo? Esse limão, você vai colocar nele duas substâncias diferentes. A primeira substância que eu vou colocar no meu limão vai ser um fio de cobre. Em seguida, eu vou colocar um pedaço de zinco. Então, suponha aqui que você tenha o seu limão. E a brincadeira vai ser essa daqui, ó. Nós vamos colocar um pedaço de cobre dentro do limão, certo? Aqui, ó. Esse aqui é cobre. E no mesmo limão, do outro lado, eu vou colocar um pedaço de zinco. O pedaço de cobre é fácil, é só você pegar um fio de cobre e colocar aqui. Mas o zinco, onde é que eu acho o zinco? Muito bem. Aqueles clipes de papel que a gente usa para prender as folhas é feito de zinco. Então, se você pegar um clipe de papel e colocar dentro do limão e um pedaço de cobre dentro do limão, isso aí é uma pilha. Aí você pensa, mas espera aí, uma pilha dá energia. Esse negócio aí não vai dar certo, não. Dá tão certo que se você colocar uma lâmpadazinha ligada aí, ela acende. Mas por que é que essa lâmpada consegue acender só com o que eu coloquei aí no limão? A explicação é porque um deles dois, o zinco ou o cobre, ele vai perder cargas e o outro vai receber essas cargas. A gente também pode dizer assim, que um vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer redução. Toda pilha, ela funciona por esse princípio. Um perde, outro ganha, um oxida, outro reduz. O problema é quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir. Tem uma maneira de você decidir isso, mas eu vou simplificar a nossa história e vou já dizer o seguinte, quem vai perder as cargas é o zinco. Então, se você ligar um fio aqui, ó, e colocar uma lâmpada e unir nessa outra ponta, o resultado é que a lâmpada deve acender, certo? Quem é que está mandando carga para a lâmpada? Quem manda carga para a lâmpada é o zinco. Ó. O zinco, ele manda duas cargas, a lâmpada acende e essas cargas elas vão para o cobre. Aí fica todo o tempo nessa brincadeira, ó, saindo do zinco, passando pela lâmpada e indo para o cobre. Só que durante o funcionamento da pilha, o pedacinho de zinco ele vai sendo corroído. A gente sabe que uma pilha descarrega. Então, quando uma pilha descarrega ou quando a bateria descarrega, é porque as substâncias que estão ali, elas estão se desgastando com o funcionamento.
Até que chega um momento que não tem mais o que você usar, a pilha não dá mais carga, para de sair eletricidade de um ponto para o outro, certo? Pois muito bem. Algumas, no entanto, você pode recarregar. Essa daí eu não tenho como recarregar, certo? Não é qualquer elemento químico que você consegue, com um carregador, jogando na tomada e fazer ele andar de trás para frente. Alguns elementos não permitem isso, como é o caso do zinco. Outros, como o lítio ou o níquel, eles permitem, mas o zinco a gente não conseguiria. Tá bom? Então, aí é usar até acabar. Ok? Quando eu faço isso com os alunos, e eu me comprometi com a outra turma de mostrar isso para eles no laboratório. Quero fazer com vocês também. Vocês vão pegar o limão, vou dar a lâmpada e vocês vão ver se acende ou se não acende. Só vou adiantando uma coisa, só com um limão não dá certo. Por quê? Porque isso aí dá mais ou menos 1 volt. E a lâmpadazinha que eu vou usar, ela precisa de 3 volts. Ou seja, 3 limões. Exatamente. Porque se cada um é 1 volt, eu preciso de 3, eu vou usar isso aqui 3 vezes, certo? Aí vocês vão ligar tudo bonitinho e vão ver que realmente funciona. Beleza. Só que para responder a questão, né, ele quer saber, esse camaradinho aqui, ó, o zinco não, desculpa, eu falo do ânodo, né? Em uma pilha, quem é o ânodo? Vamos lá. O ânodo é de onde saem as cargas. Então, ó, o zinco é o ânodo. O que é o ânodo da pilha? É de onde saem os elétrons, as cargas negativas. E lá do outro lado também tem um nome, ó, a gente chama de cátodo. Quem é o cátodo? É o lado da pilha onde chegam, recebem os elétrons. Pronto. Então está saindo do zinco, chegando no cobre. De onde sai é o ânodo e onde chega é o cátodo. Essas são as 2 palavrinhas chatas aí que podem aparecer, certo? Logo, se você vier aqui, ó, em uma pilha, o ânodo é aquele onde os elétrons estão saindo, ou seja, letra C. Aqui. Só isso, tá bom? Questão 5. A diferença de potencial de uma pilha corresponde a... Meu Deus, eu também não sei, professor, o que é diferença de potencial. Pois olha só. Diferença de potencial é a mesma coisa que força eletromotriz. Piorou, agora que eu não sei mesmo. É a mesma coisa que variação padrão do potencial de célula. Não. É a mesma coisa que DDP. É a mesma coisa que a voltagem da pilha. Ah, então por que o senhor não disse logo? A voltagem de uma pilha corresponde ao quê? Aí já estaria aqui a resposta, entender. A voltagem corresponde à voltagem. Óbvio, né? Só que assim, quando a gente está estudando química, física, outras matérias que existem por aí, às vezes eles colocam as palavrinhas bonitas para dizer uma coisa simples. Eu poderia muito bem ter falado da voltagem, mas aqui é para saber se você conhece os sinônimos. Então, DDP, ó, diferença de potencial. DDP. Nada mais é do que a voltagem. Então, letra D. Certo? Se alguém perguntar qual é a voltagem dessa pilha, aí você diz, ela tem meio volt. Você quer saber a voltagem. Tá bom? Questão 6. Questão 6 eu tenho que colocar aqui. Espera aí. Fala-me Deus. Questão 6. Questão 6. Torto não. Vamos lá. A 6ª questão diz assim. Na representação simplificada dessa pilha aqui, ó, zinco, cobre, o eletrodo de zinco corresponde a... Então, vamos ver o que é que ele quer dizer com isso. É o seguinte, ó. Se eu quiser escrever uma pilha, sem ter que estar desenhando, fazendo aquela coisa toda, eu escrevo, primeiro, o lado que perde os elétrons
que a gente chama de ânodo. E na sequência, eu vou mostrar, ó, desse lado aqui, ó, o lado que ganha as cargas, que a gente chama de cátodo. Então, essa é a forma simplificada de representar uma pilha. Nessa representação, o zinco, ó, tá vendo? Ó, o Zn, ó, o zinco, é o eletrodo que corresponde a quem? O ânodo, o cátodo, o polo neutro ou o polo positivo. Como a gente viu que quem perde é chamado de ânodo, o zinco, nesse caso, letra A, está funcionando como ânodo. Então, é só isso, certo? Questão 7. Na pilha eletroquímica, que está aqui representada, o que ele está querendo dizer para mim com isso aqui? Olha, vamos fazer essa pilha que ele falou. Eu estou usando níquel e estou usando prata. Então, a minha pilha, ela vai ser feita assim. Ó. Eu vou pegar um recipiente. Aqui dentro eu vou colocar uma solução. Dentro dessa solução, eu vou usar uma barra de níquel. Uma barra de metal, certo? Aqui eu vou pegar outro frasquinho, eu vou colocar uma solução e vou usar uma barra diferente. Essa barra ela é feita de prata. O símbolo da prata é Ag, certo? Então tem um metal, que é a prata, eu vou colocar uma barrinha dele aqui. A minha pilha, basta que eu venha, coloque um fio, posso colocar uma lâmpadazinha aqui, ó, para ver se ela acende, e termino ligando lá na prata, certo? Pois bem, o raciocínio é o mesmo. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. No meio do caminho, as cargas vão fazer a lâmpada acender, certo? O problema é o seguinte, quem é que está perdendo e quem é que está ganhando? Como é que eu vou saber? Pessoal, quem perde fica positivo. Quem ganha deixa de ser positivo. Se vocês observarem aqui, ó, nessa reação, olha o que está acontecendo. Ó. O níquel, ele tem NOx igual a quanto? Ó? 0. Aí lá do outro lado, o níquel aparece com um número de oxidação igual a mais 2. Quando ficar positivo, significa dizer que daqui para cá houve uma oxidação, porque de 0 foi para 2, e quando oxida, ele perde carga elétrica. Nesse caso, ele perdeu 2 elétrons, porque foi de 0 para mais 2, certo? Agora, olha aqui a prata. Ó. A prata, o número de oxidação dela é igual a mais 1. Por quê? Porque só tem uma carga positiva aqui. Ela vai aparecer lá do outro lado, ó, com o NOx igual a 0. De 1 para 0, o valor diminuiu. Então, é uma redução. E quando ocorre a redução, que é o contrário da oxidação, você está ganhando cargas. Nesse caso, a prata, ela ganha um elétron. Mas espera aí, como é que o cara perde 2 e aqui ela só recebe 1? Você está usando a prata 2 vezes. Cada uma recebe 1. Por isso que a gente colocou um 2 aqui, para dizer que são 2 prata para receber esses 2 elétrons. Aí, quando isso acontece, ela se transforma em 2 prata 0. Tá bom? Nós já falamos que o ânodo é quem perde e o cátodo é quem ganha. Nesse caso aí, quem é que está perdendo? O níquel ou a prata? O níquel? Beleza. Pessoal, quando o níquel manda as cargas, vai acontecer uma coisa na barrinha de níquel. Essa barrinha aqui, ó. À medida que ele vai mandando as cargas lá para a prata, ó, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele pega, manda os elétrons lá para o lado da prata, certo? Beleza? Aí, ó, do jeito que ele está fazendo isso aqui, ele pega e sai da barra e se transforma em níquel 2+. Raciocine comigo. Se o níquel manda as cargas e vai sair da barra, essa barra vai aumentar ou diminuir de tamanho? Se você está tirando níquel da barra. O nome disso é corrosão. Quando você escuta alguém dizer assim, olha, tem uma substância ali, ela está corroída. Isso significa que ela saiu, provavelmente, de um material no estado sólido e
mudou o NOx saindo desse material. O material começa a diminuir de tamanho. Ele foi corroído, certo? O que acontece no lado da prata? Pessoal, tudo que acontecer do lado esquerdo vai acontecer ao contrário no lado direito, certo? Então, se à medida que o tempo vai passando, a barrinha de níquel ela vai sofrendo corrosão, o que acontece com a barrinha da prata? Aqui vai diminuir. A prata vai acontecer o quê? Aumentar. Professor, por que aumenta? Porque a prata que está fora, quando os elétrons chegarem, ela vem para cá. Ó. Barrinha de prata começa a aumentar. Tá bom? Se a gente pudesse montar uma pilha parecida com essa, eu digo que se a gente pudesse porque nós tínhamos esse equipamento no laboratório. Mas, quando eu fui ver, estava quebrado. Aí, quando quebra, não foi ninguém, né? Paciência. Eu já tentei fazer com materiais alternativos, mas não fica legal. O que veio para o laboratório é excelente, porque você via um dos lados aumentando bastante de tamanho e o outro ia desaparecendo. Aí ficava muito legal de mostrar isso para vocês, tá? Mas a gente pode ver outros experimentos, sem problema. Agora esse, infelizmente, eu não tenho como mostrar, tá bom? Dito isso, vamos às opções. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Depois dessa brincadeira todinha, ele quer saber. Nessa pilha que a gente desenhou, representada por essa equação, o eletrodo que aumenta de tamanho, aí vocês viram aqui, ó, não é o de níquel porque ele vai reduzindo, mas quem aumenta de tamanho é o eletrodo de prata. Aí você pega e vê que tem prata na letra B e tem prata na letra D, só que a prata da letra D não está na barra, está fora da barrinha. Os positivos não ficam... pode ser, certo? O importante é que não está na barra. Então, como eles falam do eletrodo, o eletrodo é a parte sólida. Logo, quem aumenta de tamanho é o eletrodo de prata. Letra B. Questão 8. Nas pilhas eletroquímicas, você obtém corrente elétrica devido às reações de quê? Essa está fácil. Óxido-redução, porque não tem um oxidando e o outro está reduzindo, então beleza. Tem nem o que fazer aqui, né? Tranquilo. Exato. Exatamente. Questão 9. Se os potenciais de redução do zinco e do cobre são menos 0,76 e mais 0,34, nessa ordem, a pilha formada por esses dois elementos tem uma DDP igual a quanto? Aí, vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz essa continha, né? Lembrando que DDP é a voltagem, tá? Eu vou usar zinco e vou utilizar também o cobre. É aquela pilha do limão que eu mostrei para vocês. Pedacinho de zinco, pedacinho de cobre, certo? Eu disse que dava 1 volt, né? Aproximadamente. Não é exatamente igual a 1 volt. Mas, se fosse tudo perfeito e maravilhoso, daria 1,1 volt, exatamente, certo? Mas aí como é que eu chego nesse valor? Está aqui a resposta, ó, é a letra A. Mas por que é a letra A, professor? É o seguinte, a DDP é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. Temos um pequeno problema. Essa questão, ela só está falando os potenciais de redução do zinco e do cobre. Como é que eu vou calcular esse negócio se eu não sei o de oxidação? Aí você vai ter que lembrar de uma coisa. Ó. A oxidação é o contrário da redução. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele pegou no texto e disse assim, ó, o potencial de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts. Está aí no texto da questão, certo? O potencial de redução do cobre é igual a mais 0,34 volts. Sim, mas eu não quero os dois de redução, quero um que seja de oxidação. E se for o caso, qual deles eu vou
ter que olhar. A regra é a seguinte, você vai ter que ver qual deles é o menor de todos. O menor de todos, você troca o sinal. Aí você transforma redução em oxidação. Se eu perguntasse, quem é que tem o menor valor, o zinco ou o cobre? O zinco é negativo e o cobre é positivo. Quem é o menor? O zinco. Então, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse aqui, que é o menor, e vai inverter o sinal. Aí ele deixa de ser potencial de redução e passa a ser o de oxidação. Do mesmo elemento, né, que é o zinco. Aí, quem é o potencial de oxidação do zinco? Mais 0,76. Por que eu não inverti o outro? Porque você só vai inverter o menor valor. Aí, sempre é assim, eu tenho dois, um é maior que o outro. Eu pego o menor e troco o sinal. Só isso. Agora que você tem o de oxidação e tem o de redução, para calcular DDP, você vai fazer o seguinte, ó. DDP é igual. Potencial de oxidação, foi o que eu troquei, ó. É 0,76 mais o do cobre, que é o de redução, 0,34. 0,76 somado com 0,34 é 1,1 volts. Letra A, a resposta. Certo? Eu não ia colocar nenhum probleminha de cálculo. Não, é a letra C. Ah, desculpa, é porque eu peguei um negativo, né? Tem razão. Perdão. Perfeito. Obrigado. Está aqui, ó. Letra C. Eu não olhei o sinal. DDP não pode ser negativa, tá? Ela é sempre positiva. Beleza? E eu não ia colocar nenhuma questão de cálculo, mas essa continha você consegue fazer rapidinho ali de cabeça, dá para fazer. Tá bom? Coisas mais complexas para o quiz não daria não, mas aqui é tranquilo. Então, questão 9, ok, né? Vamos para a questão de número 10. Diz assim, para que um elemento possa atuar como metal de sacrifício na proteção de uma tubulação de ferro, o potencial de oxidação desse elemento deve ser. Poxa, mas o que é que ele está querendo dizer com isso aqui, hein? O que é esse tal de metal de sacrifício? Bom, a gente sabe que o ferro, ele pode enferrujar, certo? Quando o ferro, por exemplo, uma barra de ferro, se transforma em ferrugem, ele sai do número de oxidação igual a 0 e vai para o número de oxidação igual a 3. Ou seja, o NOx é igual a mais 3. Isso aqui, pessoal, é a ferrugem. Tem uma coisa legal quando a gente fala de oxidação, que é a cor dos elementos. Se você fosse atrás de saber qual é a cor do ferro, eu acho que o ferro ele é escuro. Não, o ferro ele é branco. Não, professor, que conversa é essa? O ferro não é branco, não. É um branco acinzentado, certo? Quando ele está polido. Aí o tempo vai passando, ele vai oxidando, começa a formar uma camadazinha de ferrugem, e ele tem a capacidade de virar ferro 2 e ferro 3. A mistura desses valores dão substâncias de cores diferentes. Por exemplo, o ferro 2 ele é vermelho, o ferro 3 ele é laranja. Então, a ferrugem, pode prestar atenção, tudo que fica enferrujado fica com uma crostazinha alaranjada. Esse ali é o ferro 3, certo? Pois bem, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que a ferrugem se forme. E o ferro só enferrujou por conta do potencial de oxidação dele. Mas se eu tivesse outro elemento com mais vontade de se oxidar do que o ferro, aí beleza. Ó. Ao invés do ferro sofrer oxidação, esse elemento que tem mais vontade de oxidar vai no lugar dele. A gente chama metal de sacrifício. Por exemplo, você vai lá no depósito, aí você compra um prego. Me deu um prego de ferro. Primeira coisa, esse prego não é só de ferro. Ele é misturado, sabe com o quê? Com zinco. Existe no depósito um prego feito de ferro chamado galvanizado. O que é um prego de ferro galvanizado? É o ferro com zinco. Mas o que tem a ver o zinco no meio aí?
Sabe que o prego ele pode enferrujar, ele não é de ferro? Só que quando você mistura com zinco, ao invés do ferro ficar positivo, quem vai no lugar dele é o zinco. Ou seja, esses pregos galvanizados, eles demoram a se estragar, porque lentamente o zinco toma o lugar do ferro. Isso é o metal de sacrifício. Colocar alguém que vá ao invés de ir o ferro. Certo? Poxa, mas espera aí, como é que a gente faz para avaliar se determinado elemento é melhor ou não? Se pode ser ou se não pode ser? A gente se baseia nos potenciais, certo? Ó, no caso, se a gente colocasse aqui, o potencial de oxidação do ferro é igual a... Ixi, peraí. Deu um brancão agora. Eu sei que ele é positivo. Se eu não me engano, 0,34 é o cobre. O do ferro... Diga. Pode. Deixa eu ver aqui. Eu não estou recordando. Potencial do ferro. Vou colocar o valor correto para não ensinar errado. Potencial padrão do ferro. Ferro está aqui, ó. É 0,44. Pronto. Está aqui. Então, a vantagem que o ferro tem de oxidar é essa, certo? Se você pegar a mesma coisa, só que para o zinco, é 0,76. Qual dos dois tem mais vontade de sofrer oxidação? Quem tiver o maior valor. Então, 0,7 é maior que 0,4. Logo, o zinco vai e o ferro fica. Juntos os dois, protege o ferro, certo? Isso quer dizer que qualquer elemento que tenha um potencial maior que 0,44 serve como metal de sacrifício. Então, para que um elemento possa atuar como metal de sacrifício, ele tem que ter um potencial igual ao do ferro, maior ou menor? Maior. Então, letra B de bola. Eu mostrei o exemplo do prego, mas tem outras situações também. Imagine aí que você tem um navio. O navio é feito de ferro, em contato com a água do mar. Esse navio, o casco dele, oxida? Não. Pensa assim, ó, o navio é feito de ferro, tu jogou ele na água do mar. Ele vai enferrujar em contato com a água? Provavelmente sim. Então, o que a gente vai fazer para não deixar que isso aconteça? Você coloca no casco outro elemento que vai no lugar dele. Geralmente, a gente usa magnésio, certo? O magnésio é 2,34, é muito maior que 0,4. Aí, com o tempo, você troca essas placas de magnésio e o navio vai durar um pouco mais, certo? Mas aqui, contanto que seja maior, já está valendo, ok? E essa era a última questão da metade da folhinha. Vamos em frente, né? Deixa eu pegar aqui a questão 11. Para cá. Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho, acho que é sobre eletrólise. Ah, não, peraí. Perguntinha aqui. Essa é bem tranquila. Pilhas e baterias, questão 11, são corretamente descartadas aonde? A pessoa estou com uma pilha, descarregou, vou jogar no lixo comum, ou lá no lixão do hospital, ou em poste de coleta, ou em aterro sanitário. O que você acha que é o correto aí? Ó, a coisa mais certa a se fazer quando uma pilha descarrega é você levar para um local que colete essa pilha e consiga reaproveitá-la, reciclar. Poxa vida, mas eu nunca vi isso na minha vida por aqui. Nos supermercados, nos shoppings, em alguns locais da cidade, existem Você já viu como é que é para pegar esse copinho de plástico? Tem tipo um tubo, você coloca, fica dentro do tubo, aí fica uns dentro dos outros, certo? Ali o pessoal da reciclagem vem e reaproveita. Existe um parecido para pilha. Aí você chega lá,
coloca a pilha dentro. A empresa vem, coleta e recicla aquele material. Existe também, acho que esse vocês conhecem, tem bem aqui no Atacadão, uma máquina que pega a garrafa de vidro. Então, pessoal, ao invés de você pegar aquela garrafa de vidro que você joga fora, você vai lá na máquina, coloca as garrafinhas e, se não me engano, ela devolve em dinheiro, dependendo da quantidade de garrafa, certo? Isso é uma prática que existe há muito tempo lá fora, em outros países. Aqui a gente ainda está meio que aprendendo como é que faz as coisas, certo? Não tem muito essa consciência, não. Então, pode ser pilha, pode ser qualquer outra coisa. A gente joga num saco de lixo e espera o caminhão passar para levar embora. Mas o problema das pilhas é que elas têm substâncias que fazem mal. Então, não é correto você jogar no lixo comum, tá bom? O certo seria ter posto de coleta. Ah, mas aqui não tem posto de coleta. Por que a gente não poderia pensar em fazer um projeto de química? Vocês fariam os locais para colocar as pilhas e outros materiais também. A gente faria uma parceria com alguma empresa, porque tem várias. A gente diz assim, dá uma passadinha aqui no Osíris Pontes. A gente tem vários locais em que os alunos mesmo fizeram para coletar pilha, bateria velha, qualquer tipo de equipamento eletrônico que você jogar no lixo comum. Essas empresas elas vêm com o maior prazer. A gente poderia fazer isso. Aí nós já teríamos um local, né? Isso, olha, não jogue sua pilha no lixo, você tem ali no Osíris Pontes. Tem um projeto que trabalha exatamente com isso, feito pelos próprios alunos. A disciplina de Química saiu da chatice do papel e se transformou numa coisa que serve para alguém, ou para a comunidade, né? Vamos dizer assim, tá bom? É uma ideia que a gente pode amadurecer. Mas, por hora, só para o quiz, postos de coleta, tá? Questão 12. A eletrólise é um processo que... Então, isso aqui foi aula passada, certo? Professor, eu não lembro mais como é esse negócio de eletrólise. A eletrólise é o contrário da pilha. A pilha, ela dá energia. Na eletrólise, você tem que fornecer energia. Então, dá aula passada. Pega um recipiente, coloca a substância aqui dentro, e nós vamos colocar dentro desse material 2 eletrodos, 2 barrinhas aqui, certo? Nessa brincadeira, você vai ligar essas barrinhas em uma bateria. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. O lado positivo atrai cargas elétricas. De onde? Do lado direito, por exemplo. Vem para cá. Os elétrons vão sair da barrinha da direita, porque o positivo atrai negativo. E o polo negativo vai empurrar essas cargas para o outro lado, certo? Poxa, mas por que eu vou fazer isso? É porque é o seguinte, aqui dentro você tem íons. Esses íons podem ser positivos ou negativos. Os íons negativos são atraídos pelo polo positivo. E os íons positivos são atraídos pelo polo negativo. Os opostos se atraem, certo? Então, aqui eu tenho o X-, aqui eu posso ter o Y+, né? Enfim, uma substância aí qualquer, certo? Beleza, mas isso aí serve para quê? Não estou entendendo. Para que isso serve? Tem várias aplicações. Exemplo, a gente quer pegar uma peça e banhar a ouro. Como é que eu faço para banhar a ouro, um objeto? Não é pegar o ouro, derreter o ouro, mergulhar a peça dentro do ouro derretido e tirar e está banhado a ouro. Não é assim. Você pega uma substância que tenha ouro, dissolve em água e faz eletrólise. Lentamente, o ouro que está na solução, ele vai para a barra ligada no polo negativo, certo? Ou seja, posso fazer banho, chamado banho eletrolítico, eu posso purificar materiais, eu posso ainda obter materiais de forma mais eficiente no processo, como é o caso da obtenção do alumínio. Tem uma série de aplicações aí no caso da eletrólise, tá bom? Pois bem, na questão, ele está dizendo que esse processo de eletrólise, ele é igual ao das pilhas, é o contrário da pilha, é mais eficiente ou é espontâneo.
Eletrólise é exatamente o oposto do que acontece na pilha. Então, aqui eu vou marcar a letra B de bola. É o inverso do que ocorre lá. Ok? Muito bem. Questão 13. Na eletrólise, o ânodo corresponde ao eletrodo onde? Onde é o ânodo? Eu vou perguntar de novo se vocês querem que eu continue a aula ou se vocês querem ficar conversando. A gente tem que chegar num acordo, desse jeito aí não dá não. Eu perco totalmente aqui a concentração, estou tentando explicar uma coisa e... E aí, eu posso? Porque se eu não puder, pessoal, vocês falem, ó, professor, você não pode não, você não pode dar aula não. A gente não quer aula, a gente quer só ficar aqui conversando. Beleza. Eu sei que vocês estão cansados, hoje é sexta-feira, né? Só aula de química na sexta-feira. Isso é um castigo. Você já pensou em assistir aula de matemática na sexta-feira, 9 horas da noite? Era eu. Eu não era nem professor, eu era aluno, eu ia assistir toda sexta-feira. Aí você pensa assim, não ia ninguém, né? A sala era lotada. Lotada, tinha 150 e poucos alunos. Era no auditório mesmo, não era nem na sala de aula normal, era no auditório. Depende, se for lá no Farias Brito, a sala de aula é gigante. O quadro é a parede todinha. Não, estou só dizendo que tem colégios que eles botam para lascar mesmo, tá entendendo? Aí, no caso, né, era esse monte de gente. E por que não faltava ninguém? Pessoal, a aula era tão pesada que se você faltasse você podia esquecer. Você não conseguia mais avançar, não. Era muito difícil. Então, a gente não faltava nenhuma aula. E ainda assim, tinha gente que não ia. Praticamente todo mundo ia. Diga assim, na hora das provas, não conseguia fazer nada. O professor era tão de um jeito que ele dava a prova e ia-se embora. Só voltava para pegar. Por aí você tira, né? Então, assim, eu fiz e nem morri. Ainda passei com 8. A gente está na sexta-feira, eu sei que é cansativo. Quando eu digo que eu entendo o seu lado, eu não estou com... Como é o nome, meu Deus? Demagogia, não. Eu realmente entendo. Só que vocês também têm que entender que isso aqui não é para sempre, não. A gente não vai ficar o resto da vida assistindo aula na sexta-feira, não. Certo? É uma fase, vai passar. Tá bom? Provavelmente, né? Então, assim, eu vou prometer isso para vocês, eu vou tentar, na próxima semana, não deixar a coisa ficar assim tão monótona, né? Porque eu tenho que resolver essas questões, para vocês se orientem para a prova, né? Querendo ou não, vocês vão ter que fazer, eu vou ter que dar uma nota, então, melhor que seja uma nota boa, tá certo? Não explicaram não para vocês como é que vai ser a prova, semana que vem? Pronto. Aí, dessas 20, vão tirar 2, se eu não me engano, de química. Aí você responde. Acertou, beleza. Errou, vamos para frente. Certo? Tem aluno que prefere a prova normal. Tem aluno que não gosta. Então, vai ser aleatório. É na hora. Se eu não me engano, é um sorteio, né? Papelzinho, pá, questão tal, responde aí. Certo? E vai ser online, né? Então, vai ter o pessoal aqui, se eu não me engano, o pessoal aqui e o pessoal online. Aí eles vão fazer vão dar a resposta das questões na hora. Certo? Pense assim, não. Vai dar certo. Tá bom? Não, eu acho que ele até que viu, foi mandou ouvir. Aí foi? Vamos lá. Dá tempo, dá tempo. Ó,
O ânodo, a gente já falou dele aqui, mas se você não estiver lembrando, é assim, ó. O ânodo, ele manda as cargas para o cátodo. Então, qual é a resposta? É de onde sai, de onde chega? Muito bem, pronto, tá aí. Esse é o ânodo. Beleza? Questão 14. A eletrólise ígnea ocorre com material fundido, dissolvido, vaporizado, solidificado. Fundido. Ó, pessoal, a eletrólise, ela pode ser ígnea ou ela pode ser aquosa. Em qual das duas você usa água? Muito bem. Então, aqui eu tenho que ter uma solução feita em água. A ígnea é com material derretido. Sinônimo de derretido é fundido. Certo? Então, letra A. Questão 15. Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, produzir-se-á no ânodo o quê? Cloreto de sódio, NaCl. Bom, aqui é o seguinte, como é que a gente resolve esse negócio? Ó, você vai pegar o NaCl e vai jogar dentro d'água. Certo? Aqui tem água. De forma bem simples, eu vou pegar o sal e dissolver na água. Cloreto de sódio é sal, sal de cozinha. Quando você pega o NaCl sólido, joga na água, ele vai se transformar em duas coisas. Na+, aquoso, e Cl-, aquoso. Vala-me Deus, que é isso? O nome disso aqui que eu escrevi são íons. Espera aí, íon? Que diabo é íon? É qualquer substância, elemento, etc., que tenha carga positiva ou negativa. Inclusive, se o íon for positivo, a gente chama ele de cátion. E se o íon for negativo, a gente chama ele de ânion. Quando você faz a eletrólise, tem o ânodo e o cátodo. Adivinha para onde é que os ânions vão? Para o ânodo. Para onde é que vão os cátions? Para o cátodo. Os nomes são parecidos, não é à toa, não. Certo? Toda eletrólise é assim. Então, quando você pegar o sal e dissolver na água, para fazer a eletrólise do cloreto de sódio, a gente procede da seguinte forma. Está aqui o recipiente. Aqui dentro eu tenho o sal dissolvido. Eu vou colocar 2 eletrodos, 2 barrinhas. Vou ligar na bateria. Ligo no negativo, ligo no positivo. Pronto. Essa bateria, o lado positivo dela vai atrair as cargas positivas ou negativas. Olha o que é que vai acontecer, ó. O Cl- é negativo, ele vem para esse lado aqui, porque está sendo atraído pelo positivo da bateria. E o negativo da bateria vai atrair quem é, adivinha só, positivo. Aí o Na+, ele vem para cá, ó. Certo? O que que vai acontecer? Essas duas substâncias, esses dois elementos, Na+, Cl-, eles vão perder e ganhar carga e se transformar em novas substâncias, certo? Só que aqui tem um detalhe, como você está fazendo na água, a água, ela atrapalha um pouquinho. Por quê? Porque a água, ela também consegue gerar íons. Ela gera o H+, e ela gera o hidróxido. Eu tenho esses dois aqui, certo? Se fosse só o Na+ e só o Cl-, ok. Mas o problema é que como a água também produz OH-, ele vai empatar o Cl- aqui. Da mesma forma, o H+, ele atrapalha o sódio de descarregar. Aí vai ficar a briga deles dois, os dois negativos com os dois positivos. Só vai acontecer reação com um dos dois, não tem como. Dependendo do que tiver lá, ela impede. Por exemplo, ó, a água, o H+ da água, não deixa o sódio reagir aqui. Então, você não consegue produzir sódio em eletrólise aquosa, porque a água não deixa. Mas o outro lado, o hidróxido, não tem força para ganhar do cloreto. Então, desse lado aqui, ó, vai acontecer o seguinte. 2 cloretos vão se transformar em gás cloro.
Cl2, e vão produzir duas cargas elétricas. Está vendo que o Cl- ele tem uma carga negativa. Se você usar ele duas vezes, ele vai liberar 2 elétrons e se transforma em um gás chamado de gás cloro. De forma que bem aqui, ó, olha o que é que vai acontecer. Vão começar a aparecer umas bolinhas de gás. Esse gás é exatamente o Cl2. E os elétrons? Os elétrons, eles vão sair daqui, atraídos pelo polo positivo, vão chegar bem aqui, ó, no polo negativo, e o sódio não participa, quem vai participar é o hidrogênio. Aí o que é que acontece? Esse H+, aqui, dois deles, 2H+, vão receber 2 elétrons e vão se transformar em um gás chamado de hidrogênio. Ok? Eu me lembrei onde é que está a experiência que eu fazia com os meninos quando a gente estava normal na escola. Vou mostrar para vocês como era legal. É bem aqui. YouTube Studio. Pronto. Talento, né? Playlists não, conteúdo. E aqui, deixa eu ver. Nossa, quanta aula gravada. Envios. Ué, playlists. Painel. Val, cadê os vídeos? Achei que estava aqui, eu não encontrei. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. É bem mais interessante, tá? Então, dito isso, ó, o que é que vai acontecer na eletrólise do cloreto de sódio aquosa? O lado positivo, ele vai produzir gás cloro e o outro vai produzir gás hidrogênio, certo? Ou seja, ó, na eletrólise dessa substância, no ânodo, quem é o ânodo? É de onde saem os elétrons. Então, esse aqui é o ânodo. O que está sendo produzido nesse caso, do lado do ânodo? Cl2. Resultado, não é carbono, nem nitrogênio, nem hidrogênio. Vai ser o cloro. Letra A. Perfeito? Então, está faltando aqui só mais 4 perguntinhas. Vamos pegar aqui na última parte. Mais 5, né? Beleza. Pronto. Mais para cá, cole aqui. Beleza, aumenta o tamanho. Então, questão 16. Ó, o alumínio ele pode ser obtido da bauxita, L2O3, por uma técnica denominada. Bom, o alumínio que tem nas latinhas de alumínio, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega essa substância, aí você funde ela, ou seja, você derrete. De um lado vai ficar o alumínio 3+, e o oxigênio 2-. Se você pegar isso aqui e fizer uma eletrólise, o alumínio pode ser atraído para o lado esquerdo e o oxigênio para o lado direito, certo? Então, você tem alumínio derretido aqui, ó, com oxigênio. Como é que é o nome desse processo mesmo, hein, que a gente montou? Eletrólise, galvanização, fermentação ou neutralização? Então, letra A. Pois é. Ok? Então, perceba que vai ser tranquilo. Pelo menos química, tem muito o que fazer não, certo? Questão 17. De acordo com os potenciais de redução abaixo, qual deles é o melhor metal de sacrifício para proteger uma tubulação de aço? A gente já respondeu essa, mas preciso dar uma pincelada aqui. Ó, o aço, pessoal, ele é feito basicamente de ferro.
E nós vimos que o potencial de oxidação do ferro é igual a 0,44, certo? Para ser um metal de sacrifício, tem que ser alguém que prefira se oxidar mais do que o ferro. E geralmente é aquele que tem o potencial maior que o do ferro. Das opções que vocês têm aí, quem eu devo escolher? A C não pode porque é negativo. Negativo sempre é menor que positivo, certo? Então só sobrou a letra A. A letra B não, porque 0,05 é menor que 0,44, certo? Então só por isso. Questão 18. A eletrólise pode ser utilizada para fazer o quê? Obtenção de metal, geração de energia, produção de etanol, purificação do ar. Quando a gente falou aqui do alumínio, bem aqui o alumínio, eu posso pegar o óxido de alumínio, derreter e por eletrólise obter o alumínio. Então, obtenção de um metal. Bem aqui. E a questão 19, ó. Na eletrólise, para que o material possa ser utilizado como eletrodo, é necessário que ele seja. Como assim? Olha só. Você montou o sistema aqui, bonitinho, de eletrólise. Aí você tem que ter uma barrinha aqui, outra barrinha aqui, e você vai ligar numa bateria. Gente, se essas barrinhas fossem feitas de cerâmica, os elétrons iam conseguir passar por elas? Se fosse de plástico, de borracha, então tem que ser de metal. Por que tem que ser de metal? Porque precisa ser o quê? Um condutor elétrico, térmico? Muito bem, então é isso. Senão os elétrons não vão conseguir chegar de um para o outro, certo? Só isso. E a última questão, finalmente, na eletrólise aquosa do MgBr2, o que é que você vai obter? Aqui é aquele mesmo problema, ó. Como está sendo feito na água, a água vai atrapalhar. E aí, como é que eu faço? Bom, é o seguinte. MgBr2. Quando você derreter, ele se transforma. Derreter não, desculpe. É aquosa. Quando você dissolver, vai produzir o Mg2+, na água, e o bromo, o brometo, também na água. É produzir esses dois aqui. E a água vai competir com eles usando o H+, e o OH-. Pronto. Das duas, uma. Lá no positivo vai produzir hidrogênio ou magnésio. E lá no negativo vai produzir bromo ou oxigênio. Certo? Como é que eu vou fazer? Aqui é o seguinte. Se eu tiver o magnésio e o H+, quem ganha é o H+. Se eu tiver o brometo e o hidróxido, quem ganha é o brometo. A essa altura do campeonato, você podia me perguntar, mas peraí, por que é desse jeito? Alguém já foi no laboratório e testou e descobriu que quando você tem H+, ele sempre tem preferência em relação a metais alcalinos, metais alcalino-terrosos e tem preferência também em relação ao alumínio. Certo? Ele perde para quem? Ele perde para metais nobres. Quando eu falo metal nobre, você pensa em quê? Ouro, platina, prata, certo? Esses metais são nobres. Ferro, zinco, é metal, né? Não nobres. Mas mesmo esses que não são tão nobres, eles também entram. Então, metais nobres e metais de transição. É possível que eu esteja conversando isso aqui com vocês e a gente imagine o seguinte, professor, você quer isso aí? Não. Que diabo é metal de transição? Metal alcalino, alcalino terroso. Porque vocês aprenderam isso, ou deveriam ter aprendido isso, ano passado. Aonde? Aqui, ó. Chama-se tabela periódica. Vixe! Tabela periódica, não é mais de nada, ó. Então, é o seguinte. Na tabela periódica, cadê?
a gente tem aqui os elementos que a gente conhece até o presente momento, tá? Pega aqui a imagem dela. Aí o professor de química deve ter explicado para vocês que a gente organiza em famílias, em períodos, e que essa família aqui, ó, que é a família 1, é a família dos metais alcalinos. Aí alguns têm nomes especiais. Por exemplo, a família 1, metais alcalinos. A família 2 são os metais alcalino terrosos. Ou seja, o hidrogênio, ele ganha do lítio, do sódio, do potássio, do rubídio. Por aqui que você se baseia. Aí olha quem está aqui, ó, o magnésio. O magnésio, ele é o quê? Aí eu vou lá na tabela periódica, está aqui o magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, ele perde para o hidrogênio. É assim que a gente sabe. Esse pessoal todinho aqui do meio da tabela periódica, esse pessoal aqui todinho, ó, que estou marcando de verde. Esses aqui são os metais de transição. Ou seja, eles ganham do hidrogênio. Se por acaso tivesse, ó, o ferro, o manganês, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, todo mundo aqui vai e o hidrogênio fica. Certo? Então, é dessa forma que a gente se baseia. Do outro lado, isso aqui é o H+, tá? Do outro lado, você tem a hidroxila, o H-. A hidroxila é assim, ó. Ela ganha de ânions oxigenados. E ela também ganha do fluoreto. Mas ela perde dos ânions não oxigenados. O que é o ânion, né? A gente falou aqui, ó. O ânion é o que tem carga negativa, o que tem carga positiva é o cátion. Mas o que seria um ânion oxigenado? SO4, 2-. Isso é um ânion? Sim. Tem carga negativa. Tem oxigênio? Tem. É um ânion oxigenado. Certo? O que é um ânion não oxigenado? Cloreto. Não tem oxigênio. Ânion não oxigenado. Aí, quando você olha para cá, ó, o que a gente tem? A briga. Metal alcalino terroso com hidrogênio. Vai o hidrogênio. Ânion não oxigenado, hidroxila. Vai o ânion não oxigenado. Então, tem essa tabelinha que, por favor, não se assuste. Não é, em forma alguma, para você ficar preocupado em decorar isso aí, não, certo? Mas o senhor botou no quiz. Tudo bem, mas foi só uma questão, a gente está resolvendo. O que você vai obter aqui, já que quem ganha é o hidrogênio e do outro lado o brometo, é magnésio não, concorda? Porque vai ao hidrogênio. Bromo no cátodo, ou será que é hidrogênio no cátodo? Aí você vai ter que lembrar. Onde é o cátodo? O cátodo é onde fica o cátion. Negativo, positivo. O H+, ele vai para a esquerda ou para a direita? Muito bem. Ele vai para a esquerda, professor, porque ele é atraído pelo lado negativo. E o Cl-, ele vem para a direita, que é atraído pelo positivo, certo? Aí, esse aqui, ó, que vem o ânion, é o ânodo, e esse daqui, que vem o cátion, ele é o cátodo. No cátodo vai acontecer 2H+, se transforma em H2, né? Aliás, antes disso, 2H+, recebe 2 elétrons, que estão vindo daqui, ó, 2 elétrons, pá, e se transforma em H2. Ou seja, no cátodo se forma hidrogênio gasoso. Então, é isso.